Nesta videoaula, nós vamos conhecer algumas estruturas do cérebro e suas funções específicas. Mas antes disso, vamos relembrar e esclarecer coisas importantes. Vamos relembrar então algumas questões importantes. Primeiro, o neurônio, isoladamente, não é nada. É fundamental que os neurônios estabeleçam conexões entre si, pois somente a partir da formação das redes neurais torna-se possível o aprendizado. Ou seja, isso significa que para um cérebro apresentar um bom desempenho, depende das amizades que esse neurônio irá fazer, as suas conexões. E Lente contribui com essa afirmação dizendo que o uso constante dos neurônios e sinapses não proporciona o desgaste deles. Pelo contrário, quanto mais estímulos o cérebro recebe do ambiente externo, ou quanto mais estímulos ele produz internamente, maior será a capacidade de ele estabelecer novas ligações, isto é, de ele aprender. Assim como os neurônios precisam se comunicar uns com os outros, da mesma maneira, as diversas estruturas e áreas do cérebro dependem umas das outras, formando um complexo sistema de funcionamento. Fonseca nos diz assim: qualquer área específica do cérebro pode participar em inúmeros sistemas funcionais ao mesmo tempo. Se uma área do cérebro se encontra lesada, então vários comportamentos podem estar perturbados e não apenas um determinado tipo, dependendo do número de sistemas funcionais nos quais tal área participa, comprovando assim a dependência do funcionamento de cada estrutura específica do cérebro, demonstrando um complexo sistema de funcionamento. O nosso sistema nervoso é uma das partes mais importantes do nosso organismo. Ele tem a função de captar as mensagens, os estímulos do meio, interpretá-las e arquivá-las. O sistema nervoso ele está dividido em duas partes: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, nós temos o encéfalo, essa parte superior, e a medula espinhal. Já no encéfalo, encontramos algumas estruturas importantes, como o cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo, dentre outras. A medula espinhal recebe e processa informações sensoriais da pele, das articulações e dos músculos e controla o movimento dos membros e do tronco. Divide-se em regiões cervical, torácica, lombar e sacral. Ela se encontra no interior da coluna vertebral e transmite as mensagens do encéfalo para as demais partes do corpo, assim como recebe os estímulos e leva até o encéfalo. A medula é responsável pelos primeiros estágios de processamento da informação sensorial proveniente do corpo. Nós vamos apresentar agora o cérebro, algumas características dele. Nós percebemos aqui então que ele tem vários giros e vários sulcos. Ele é um tecido muito sensível e muito mole, para dizer a verdade, muito molenga. Percebam nesta foto aqui como ele se desmancha na mão da médica. Ele simplesmente se desarma. No nosso crânio, ele está envolto no líquido encéfalo-raquidiano e dá a forma para ele. Porém, se ele fica sem esse líquido, ele simplesmente perde a forma. Então, aqui nós temos três fotos. Esta foto é da parte de baixo do cérebro e aqui a gente vê então a entrada do tronco encefálico. Esta foto nos mostra a parte de trás do cérebro.
E aqui nós temos então o cerebelo. E essa foto é a parte de cima do cérebro, onde nós podemos ver aqui essa entrada, né, essa divisão no cérebro. E nós temos então do hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Essa parte se divide, mas ela se encontra aqui no centro, no corpo caloso. Aqui nós estamos vendo uma ressonância onde nós podemos observar algumas estruturas que ficam mais salientes. Antes disso, eu queria colocar que o cérebro, ele pesa aproximadamente 1,5 kg. Porém, há ao redor do cérebro, aqui nesse espaço que vocês estão conseguindo observar aqui entre o crânio e o encéfalo, há um líquido, o céfalo raquidiano, e esse líquido ele funciona como uma proteção mecânica contra choques. Então, é como se fosse um amortecedor. E esse líquido, ele suaviza o peso desse cérebro, diminuindo consideravelmente esse peso. Aqui nós conseguimos ver, então, o córtex, toda essa parte do córtex que é enrugadinho, que nós já falamos. Aqui nós podemos ver o corpo caloso. Nós temos aqui o cerebelo. Aqui nós temos o tronco encefálico com o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e dando sequência para a medula. Agora nós vamos falar um pouco sobre o tronco cerebral. O tronco cerebral ele é conhecido como o cérebro reptiliano. É um cérebro primitivo que depende muito da sobrevivência do ser humano. Quais são as funções principais do tronco cerebral, do tronco encefálico? É vigília-sono, né? Ele regula a vigília e o sono. Excitabilidade das regiões corticais, é como se fosse uma irrigação de energia para o córtex cerebral. Coordenação motora em conjunto com o cerebelo, controle das funções viscerais e também serve de ponte, transportando as informações de uma região para outra do sistema nervoso central. Então, o tronco cerebral, ele é uma região muito importante para a sobrevivência do ser. Nós conhecemos aqui nessa região, há uma estrutura que se chama formação reticular. Formação reticular é muito comentado por Luria e ele fala muito sobre essa questão da excitabilidade das regiões corticais. Um exemplo disso, para nós tentarmos entender um pouquinho melhor, todos nós temos um celular e esse celular ele depende muito do carregador. Se não tiver o carregador, o celular não funciona. O tronco cerebral, ele funciona como um carregador. Esse carregador ele precisa estar bem para poder então ativar as regiões do córtex para que ele tenha energia suficiente para pensar, para estar acordado, para ficar atento, para raciocinar, para todas as atividades que o córtex cerebral precisa fazer. Então, o tronco cerebral ele é muito importante. Além de todas essas funções, ele tem essa função muito importante que faz com que esse cérebro esteja atento para fazer as suas funções, as suas habilidades. Nós estamos vendo aqui no centro do cérebro algumas estruturas, alguns núcleos muito importantes para o funcionamento desse cérebro. Uma delas é a amígdala. A amígdala, ela tem um componente emocional muito grande. Essa bolinha que nós temos aqui nesta pontinha. Não podemos esquecer que são duas, né? Uma desse lado, um lado do lado direito e outro do lado esquerdo. Então, a amígdala, ela tem um componente emocional muito importante,
Uma lesão na amígdala já foi comprovado de que a pessoa vai ter dificuldade na percepção da afetividade. O hipocampo é esta estrutura que fica juntinho da amígdala, parecida com uma ervilha. O hipocampo, ele tem a função principal dele está relacionada com a aprendizagem e com a memória. Já foi comprovado também que uma lesão no hipocampo, não esquecendo que tem dos dois lados, uma lesão, ou se for seccionado o hipocampo, os dois hipocampos, nada mais pode ser gravado na memória. O tálamo é esta bolinha que fica aqui no meio. O tálamo tem uma questão muito importante, ele reorganiza e encaminha os estímulos, com exceção do olfato, né? Então, o que acontece aqui? Todos os estímulos que entram, os estímulos externos, eles passam pelo tálamo e o tálamo, então, encaminha esses estímulos para os locais adequados. Então, o tálamo, ele é um modulador, ele é um administrador dos estímulos, dessas entradas. Ele também ativa as áreas límbicas, produzindo respostas autonômicas, como, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca, ruborização, o choro. Então, ele ativa, quando nós sentimos medo, quando nós sentimos ansiedade, ele ativa as estruturas límbicas e aí aparece aquelas questões, aquelas sensações que a gente sente no corpo e que a gente não gosta de sentir. A outra estrutura é o hipotálamo. O hipotálamo ele fica aqui, logo abaixo do tálamo, como se fosse uma parede aqui abaixo do tálamo. Ele tem também uma função muito importante. Ele faz a integração das respostas endócrinas, autonômicas e comportamentais, que são essenciais à sobrevivência do indivíduo. Ele está muito relacionado, então, às glândulas e também de manter o equilíbrio visceral. Então, essas são algumas das estruturas que ficam aqui no centro do cérebro. Agora nós vamos falar do cerebelo. O cerebelo, ele fica na parte posterior do cérebro, na parte de trás do cérebro. Ele é também chamado como pequeno cérebro, que ele parece muito com o cérebro. Qual é o papel principal do cerebelo? Todos nós conhecemos que o papel essencial dele é na postura, na marcha e também na coordenação dos movimentos, na harmonia da questão da motricidade. Mas o cerebelo não está relacionado somente com a questão da motricidade, mas também com o controle de funções cognitivas específicas. Então, é muito importante a gente saber disso, que o cerebelo também participa de muitas questões das funções cognitivas, como, por exemplo, lá nas funções executivas que nós vamos ver ainda para frente. Na linguagem, não podemos esquecer que a linguagem também tem um componente motor muito grande, nas questões visoespaciais e também do comportamento. Então, o cerebelo, ele funciona em conjunto com as demais estruturas do cérebro. Nós vimos até agora as várias estruturas que tem aqui dentro do nosso cérebro. Como também nós vimos o tronco cerebral, né, que é responsável pela consciência e as funções vitais, o cerebelo, que está responsável pelo equilíbrio e o tônus muscular, e nós sabemos também que o cérebro está dividido por áreas específicas que têm uma especificidade importante. Então, essas áreas são divididas por lobos. Então, nós temos aqui na parte de trás do cérebro o lobo occipital. E esse lobo occipital, ele é responsável pelas questões visuais. Já na parte mais superior do cérebro, nós temos o lobo parietal. Esta área, ele é responsável pelas questões somestésicas, como, por exemplo, a dor, o tato e o calor. Aqui na frente nós temos o lobo frontal. O lobo frontal que amadurece bem mais tarde na criança.
e é responsável pelos processamentos mais complexos, como, por exemplo, o raciocínio, pensamento abstrato, resolução de problemas, iniciativa, tudo isso está relacionado a essa parte mais da frente do cérebro, do lobo frontal. E aqui na parte lateral nós temos o lobo temporal. O lobo temporal está relacionado com o processamento auditivo, mas não só auditivo. Aqui nós temos também as estruturas do sistema límbico. Agora, para concluirmos esta parte das estruturas cerebrais e complementarmos as questões que nós vimos no início desse vídeo, a Helvas destaca sobre a complexidade do cérebro, dizendo que ele não é apenas um sistema, mas sim um sistema de sistemas, isto é, um conjunto de sistemas destinados a operar funções específicas ou mesmo intercambiar funções entre si, visto que não existe nenhum centro de comando no cérebro. Ou seja, não há uma parte ou uma unidade no cérebro que seja responsável pela coordenação das muitas outras partes ou unidades, demonstrando assim que o cérebro funciona como um todo, assim como numa orquestra. Se os instrumentos estiverem afinados, esta música vai sair harmoniosa. Assim também é com o cérebro. Todas as estruturas precisam funcionar harmoniosamente para que esse cérebro então possa funcionar adequadamente.